O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e o seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos hoje numa alegria assim particular, porque estamos celebrando uma solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Olha o mistério. O que é a Assunção? Aquele que é católico, piedoso, reza o Santo Terço, medita o mistério glorioso. 4º mistério glorioso é a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Por que assunta ao céu? A Assunção significa que ela foi elevada. E por que ela foi elevada? Porque ela não é uma deusa, só um Deus. Nossa Senhora foi gerada, eleita por Ele, serva do Senhor. Esta grande serva, colocada acima dos anjos e dos santos, é elevada ao céu pelos anjos. Diferente do 2º mistério glorioso, que é a ascensão de nosso Senhor. Porque Ele, sendo Deus, só subiu, porque Ele é Deus. Agora a Virgem Santíssima foi elevada pelos anjos ao céu, com toda a glória, com toda a beleza, porque ela foi a única mãe que o Filho escolheu. O próprio Deus a escolheu, ornou das maiores virtudes. Ela disse um sim e nunca voltou atrás. Ela fez plenamente a vontade do Senhor. Mas vamos entender esse mistério porque a primeira leitura de Apocalipse nos apresenta em primeiro versículo 19 do capítulo 11, que fala da arca do Antigo Testamento. Sim, o Antigo Testamento tinha uma arca. Deus pediu que fosse construído como um caixote, tinha as medidas tudo certinho para fazer tal, tudo, onde colocava cada coisa, em cima os querubins, tudo certinho. E o que tinha dentro da arca, que era aquilo que de mais íntimo mesmo, da união daquele povo com Deus. Tinha o cajado de Moisés,
a tábua dos 10 mandamentos e o maná. Isso estava lá, no centro da arca. Eram os sinais mais visíveis da presença de Deus. A lei, a autoridade e o alimento que ele deu para o seu povo quando estava com fome no deserto. Olha que mistério bonito. Onde a arca fosse levada, aconteciam muitos prodígios, grandiosas graças. Venciam-se guerras, batalhas. A casa que tinha uma arca era grandemente abençoada. Deu uma vontade no seu coração de ter uma arca na tua casa, para você ser grandemente abençoado, protegido de todos os males. Agora eu tenho uma notícia maravilhosa para você, que essa arca pode estar na tua casa, sim. Quando que eu vou estar protegido, realmente guardado, aberto aos prodígios de Deus? Quando na minha casa estiver o cajado de Deus, a autoridade de Deus, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando na minha casa estiver uma lei. Qual lei? A minha lei, padre? Não, a lei de Deus também. Quando a minha casa estiver nos mandamentos, a minha família estiver vivendo os mandamentos, certamente, muitas bênçãos serão derramadas na minha casa. Em terceiro, o alimento. Mas o maná, onde compra maná, padre? Não, nesse alimento não. Além do alimento, que não pode faltar na tua casa, o alimento físico, para você ter força de seguir, o alimento espiritual. Na tua casa tem que ter oração. Na tua casa tem que ter busca por Deus. Se assim estiver, essa busca do alimento que não passa, a autoridade do Senhor e a lei do Senhor, com certeza, sua casa vai ser um lugar de muitos prodígios. Vai ser um lugar de bênçãos. No meio de tantos perigos, estará guardada e protegida. Esta é a graça que todos nós temos de viver a nossa fé. Agora, mais bonito ainda, é saber que depois de tantos prodígios realizados ali por intermédio, né, da arca que ali estava, Deus derramava ali a sua glória, manifestava aliás a sua glória, derramava a sua graça, a sua misericórdia. Chega um momento que Deus diz que esta arca ela vai sumir. Esta arca, ela vai desaparecer. E aí é feito toda uma procissão final, coloca em determinado lugar e sumiu. E Deus diz que essa arca aparecerá de novo quando ele se lembrar, manifestar a sua misericórdia. E assim ficou. O povo do Antigo Testamento chegou o momento que eles vão ficar sem a arca, à espera da vinda do Messias. Agora que lindo. Quando o anjo Gabriel chega lá na casa da Virgem Santíssima, quando anuncia para ela, ela dá um sim. Depois dali, ela vai apressadamente à casa de Isabel. Agora, que mistério da igreja. Zacarias é o esposo de Isabel. E o radical da palavra Zacarias naquela língua significa Deus se lembra da sua misericórdia. Olha, Nossa Senhora chega e conforme a palavra, Nossa Senhora que faz a saudação. Então ela diz Shalom. No momento em que ela diz paz para Isabel, menino, São João Batista já deu um pulo no ventre de Isabel, uma emoção geral. Ali já foi um milagre, na graça ali. E ela cheia do Espírito Santo, Isabel cheia do Espírito Santo, olhou para a Virgem Santíssima e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha que mistério. Aí, alguns vão dizer que a Virgem Santíssima é uma mulher qualquer. Onde é uma mulher qualquer? Um anjo aparece para ela, se dobra diante dela, diz, ave cheia de graça. Ela é uma mulher qualquer? Nem a mãe eu deixo que seja chamada de mulher qualquer, que dirá a mãe de Jesus. Isabel, cheia do Espírito Santo, disse que ela era bendita entre todas as mulheres. Quem diz que a Virgem Santíssima foi uma mulher qualquer, um receptáculo, uma incubadora, é porque realmente não está movido pelo Espírito de Deus. Quem está cheio do Espírito de Deus, olha e proclama essa maravilha. Nós temos uma mãe no céu. E por que é nossa mãe? Porque ela gerou o nosso Salvador. O caminho que Jesus escolheu para vir a nós foi Maria. Agora eu vou te dizer, o caminho para ir a Ele também é Maria. O primeiro milagre nas bodas de Caná veio porque ela olhou e falou assim, filho, eles não têm mais vinho. Naquele momento ali não seria a hora de Jesus, mas mãe pedindo, né? Mãe é mãe. No momento que Jesus fala que não seria a sua hora, Nossa Senhora só olha para os serventes e diz, fazei o que ele vos disser. Mãe sabe, conhece
o coração do filho. Sabe que ele vai realizar um milagre. Olha que mistério. O primeiro milagre, a primeira manifestação pública, milagrosa de nosso Senhor, foi por intercessão da Virgem Santíssima. Agora aqui, cá para nós. Vamos entender esse mistério. O Senhor é Deus. Ele sabia tudo que faltava ali. Sabia que faltava vinho, sabia que faltava vergonha na cara de um povo. Sabia de tudo. Não precisava que a Virgem Maria dissesse o que estava faltando. Mas por que aconteceu então, padre? Porque Deus quis. Para nós sabermos que numa hora difícil, que está faltando vinho, Deus está vendo e agora, mas eu não tenho aquela intimidade com Deus, o que fazer? A gente vai suplicar a Virgem Santíssima: mãe, eu não sou ainda aquele piedoso, ajuda, mãe. Aí você vai rezar como uma criança, pedindo que a mãe lhe ensine a agradar a Deus. Pedindo que a mãe ensine a ficar no caminho reto, a realmente rezar, a adorar o Senhor. E essa mãe ensina. Aquele que está na escola de Maria não é reprovado. Passa de ano sempre. E vai chegar no céu. Nós aqui estamos para viver nessa escola. Porque ela disse sim para Deus. Não tem uma palavra contrária à Virgem Santíssima na Sagrada Escritura. Quantos que gostam de pregar sobre, por exemplo, Moisés? Mas Moisés teve queda. Ele chegou a assassinar um egípcio. Abraão teve um filho com a escrava. O próprio Davi, grande, derrubou Golias, mas ele pecou contra Deus. Todos esses, você fala da glória, mas tem uma coisinha, um Antigo Testamento, um passado que condena. Agora não tem uma letra da Sagrada Escritura contrária à Mãe de Deus. Porque ela em tudo agradou o Senhor. Em tudo ela fez a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E há de nos ensinar a fazer a vontade do Senhor. Então, no primeiro versículo de hoje, de Apocalipse, fala de uma arca que aparece no céu, a arca do Antigo Testamento. Esse é o versículo 19 do capítulo 11 de Apocalipse. Agora o primeiro versículo do capítulo 12 diz assim: surgiu um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Virgem Maria. Se teve uma arca no Antigo Testamento, tem uma arca no Novo Testamento. Se aquela primeira arca foi feita de madeira, tecido, toda a glória e tudo ali, esta arca é feita assim de copo. Ela é feita de sangue, pele. Uma mulher, assim Deus a escolheu. Olha que mistério. Se naquela arca tinha anjos, ali querubins, modelados, nesta arca o anjo vem e se dobra em presença diante dela. Se naquela arca tinha dentro o maná, essa arca tem o pão do céu. Se lá tinha a lei em pedra, essa arca tem a plenitude da lei em corpo, sangue, alma e divindade. Se naquela arca tinha um cajado, essa arca tem um cetro de ferro daquele que é rei do universo e não simplesmente o profeta. Nós estamos celebrando hoje a arca da nova aliança. E essa arca tem que estar na tua casa. A sua família tem que celebrar essa arca. Vocês precisam rezar o texto. Eu posso dizer para vocês o quanto que me fortaleceu e protegeu a oração do texto, que nunca meus pais deixaram de rezar na minha casa. Na simplicidade, eu vi eles rezando, eles me ensinaram a rezar. Quantas vezes? Já fazem 15 anos que eu deixei a minha casa, chorando e sofrendo. Eu pegava o meu terço e lembrava que eu tenho uma mãe que intercede por mim. Queria poder abraçar minha mãe, vencer a saudade. Todo esse tempo eu não a tinha ali em presença, por mais que pudesse falar com ela, mas eu sabia ter uma mãe intercedendo por mim. E eu posso sentir o abraço da Virgem Maria aqui. E eu falo para você, nas tuas lutas, nas suas batalhas, você tem um colo para você deitar. Você tem realmente um amparo. Você tem um véu para te cobrir. Você tem um abraço de mãe para te acalentar. Eu lembro um dia que uma mulher vem compartilhar da sua dor. Que quando ela estava no ventre de sua mãe, a mãe que não a desejava, batia na barriga para que ela morresse, desejando a morte da filha. E ela sofreu tanto, de como sentir, mesmo como um murro nas horas mais difíceis. E aí foi criada pela madrinha, pela avó, todos abraçavam, amparavam, mas não era mãe. Ela dizia: minha madrinha não é minha mãe, minha avó não é minha mãe, eu queria minha mãe. Mas não tinha mãe.
A mãe não chegou ao caminho da graça para poder voltar e reconciliar com a filha. E agora, ela ficará perdida? Não, ela foi curada. Porque num dia em que ela chorava, depois de ela dizer para tantas outras que tentaram acolher, ajudar, que ainda que fosse bom aquele amparo, não era o amparo da mãe, ela recebe um amparo da Virgem Maria, um abraço da Virgem Maria. E a Virgem Maria pergunta: e eu sou tua mãe? Eu sou tua mãe? E ela pode dizer: sim, tu és minha mãe, porque você gerou o meu Salvador. No meio das suas lutas, lembre-se disso. Você tem uma mãe que intercede por ti. E como na segunda leitura proclama: morte, onde está a tua vitória? Nós sabemos, a morte é vencida por aqueles que se entregam ao Deus da vida. Aqui nós temos dores, lágrimas, luto, decepções, flagelos, angústias e tantas dores. Mas nós aprendemos na escola de Maria a vencer. Eu lembro um dia que eu acompanhava uma mãe padecendo no enterro do seu filho. E lembrava da Virgem Santíssima, que teve que ver o seu filho todo chagado na cruz. Aquele foi o único amparo que aquela mãe teve. Lembrar da Virgem Santíssima. E certamente aquela mãe segurou a sua mão na hora de tanta dor. Quantas vezes eu vi a minha mãe, a lágrima nos olhos ali para ser derramada, e ela ir lá para a imagem de Nossa Senhora e conversar com Nossa Senhora, sem dizer para nós o que estava acontecendo, qual era a angústia, qual era a dor. Ela ia lá. E é uma imagem tão simples de Nossa Senhora Aparecida, tão simples, tão pobre, mas a oração era muito rica e muito grande e muito valiosa. Eu tenho certeza. E quando minha mãe chegava com as lágrimas, a Virgem Maria já estava com o véu para secar cada uma delas. Eu repito, você tem um amparo. Você tem uma mãe que intercede por ti, que reza do céu por ti. E aqui, nesta terra, sim, você pode sentir esse abraço. No meio das dores, você pode clamar à Virgem Santíssima. Não tenha medo. Alguns vão dizer: ai padre, mas falaram para mim que a Igreja Católica adora a Virgem Santíssima. Não, nós não adoramos a Virgem Maria. Não adoramos. Nós adoramos o verbo que veio no ventre dela. Nós ficamos com a herança que ele mesmo deixou na cruz, porque na cruz ele olha para João e diz: esta aqui é sua mãe. Mas antes de ele dizer para João, ele diz para Maria: eis aqui teu filho. Ele entrega João a mãe primeiro. Ele entrega nós a mãe. Nós temos uma mãe. Aí vão dizer: ela teve outros filhos. Não, Maria não teve outros filhos. Vão dizer: mas na palavra diz de filhos. Olha, nós bem sabemos que os irmãos de nosso Senhor, conforme está na palavra, é daquela língua muito mais pobre que a nossa, que não tem primos, por exemplo. Todos eram irmãos da comunidade. Inclusive Tiago, apóstolo, que é chamado irmão do Senhor. Não era irmão, era um próximo. Vivia ali junto do Senhor. Por isso, irmão, não tem um versículo que diz filho de Nossa Senhora além de Jesus. Nossa Senhora não teve outros filhos. E muitos vão dizer isso usando da Bíblia como um pretexto, porque entrou o protestantismo e afastou tantas pessoas do Santo Texto, tirou tantas pessoas da verdade. Não, nós não vamos numa igreja criada por homens, nós vamos numa igreja criada pelo Senhor. E essa igreja tem uma mãe que intercede. É esta mãe. Nós adoramos a Virgem Santíssima. Aqui estamos suplicando que ela interceda por nós. Porque se o primeiro milagre foi por intercessão dela, certamente ela continua intercedendo pelos seus filhos. Na casa de Isabel, ela canta magnífica. E olha que canto de humildade. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele viu a humildade de sua serva. Desde agora as gerações me proclamarão bem-aventurado. Quando nós rezamos a Virgem Santíssima, não estamos colocando ela no lugar de Jesus. Por quê? Todos que buscam a Maria estão buscando a Jesus. Nós só vamos a Maria porque ela gerou Jesus. E ela nos leva a Jesus. Agora, linda, diz: o Senhor fez em mim maravilhas. Ela nos ensina a cantar um canto de humildade. Quem fez foi Deus. Quantos que vão estar se vangloriando de suas grandes obras, os seus méritos, seu sucesso, e dizendo: ah, fui eu, porque eu sou bom. Claro, você tem muitos talentos. Mas, se Deus fizer assim, você para de respirar aqui. Então, toda a glória a Deus. Você tem que dizer: o Senhor fez em mim maravilhas. Se nós podemos fazer grandes coisas, é porque Ele nos dá vida. Porque o dia que Ele tirar o ar, acabou.
A nossa vida é o Senhor, nosso sentido é o Senhor. E a Virgem Santíssima nos ensina como agradar de todo o coração. Ela não gritou na hora da cruz, não gritou, não desesperou. Por quê? Ela guardava tudo no seu coração. A Virgem Maria rezava. Se você rezar, você não vai também desesperar. Ainda chorando, porque a Virgem Maria chorou. Lágrimas de sangue ela derramou, ainda chorando, mas confiante em Deus, porque nós sabemos que a vitória chegará. Pode ser que não seja no primeiro dia, nem no segundo, mas no terceiro dia a pedra rolou. Confiemos no Senhor, verdadeiramente. Eu posso dizer isso, quantos momentos de dor na minha própria vocação, no próprio chamado, eu sempre senti, nossa, tem uma mãe cuidando de mim. Eu pude entrar num santuário tão bonito da Virgem Santíssima e agradecer a Deus, mãe, que alegria, muito obrigado pela minha vocação. E já pensava, nossa, quantos atendimentos quando eu chegar em Cuiabá. Tem uma multidão para atender e tanta coisa para fazer. E a alegria de poder escutar da Virgem Maria, em Cuiabá eu estou com você. A Virgem Maria está contigo. Está contigo. Eu finalizo essa homilia lembrando de uma mulher protestante, que não cria na intercessão da Virgem Santíssima. E mais do que isso, sempre falava contrário à fé católica. E ensinou seu único filho a também assim ter ojeriza da igreja. Quando vê imagem correr, padre, então nem se aproxima, porque eles são adoradores de imagem, eles são idólatras. E ela ensinou o seu filho que era o tudo para ela, porque ela não se casou, só tinha o seu filho. Então aquele menino era o tudo para ela. Aquela mulher era uma boa professora, uma grande artesã, uma mulher culta, mas não conhecia o amor desta mãe, da mãe de Jesus. E cria que realmente ela era uma mulher qualquer, que só foi usada para ter Jesus e pronto. Acontece que o filho dessa mulher foi diagnosticado com uma doença assim, tida como incurável desde o princípio. Aí uma luta, uma maratona para salvar aquela criança. Ela disse, não, nós faremos tudo para salvar esse menino. Mas tudo que os médicos fizeram não levava à cura daquele menino. E eles foram muito claros com a mãe, ó. Se prepara, porque realmente o que nós estamos vendo é o partir do teu filho. E ela ali desesperada, sem saber mais o que fazer, confiando na ciência, clamando o seu Deus, mas não vinha um sinal. Acontece que aquele menino na escola, ele tinha amigos católicos. E esses amigos católicos, quando eles estavam para reprovar de ano, eles iam até uma imagem de Nossa Senhora que ficava na praça e faziam uma promessa para a Virgem Maria. Ai, Nossa Senhora, se eu passar de ano. E não é que passava, a molecada passava de ano, suplicava. E ele achava muito legal isso, mas ele não podia falar para ninguém, porque eu sou protestante, minha mãe é protestante. Se ela saber, né, que eu dei uma risadinha para isso, que eu perguntei alguma coisa para eles, eu estou frito. Então ele nunca contava isso. Só que no momento em que os médicos desenganaram o menino, que ele estava sobre o leito, seriam os seus últimos dias, suas últimas horas talvez, esse menino fala para a mãe, mãe, a senhora pode atender um pedido meu? Nossa, nessa hora, mãe, meu filho, mas é claro, como não atender um pedido teu, fala o que você deseja, é uma coisa para você comer, porque chegou aquele momento que os médicos disseram, ó, o que ele quiser, você pode trazer para ele. Nossa, aí dói o coração, hein? E aí a mãe disse, filho, o que você quer? Ele falou assim, mãe, eu quero que a senhora vá lá naquela praça, pegue a imagem diante da qual os meninos católicos rezam e traga essa imagem para mim. O que, menino? Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Nós somos crentes, nós não acreditamos nisso. Mãe, como dizer não para o filho? Como dizer não para o filho? Sobretudo naquela hora de dor. Naquele momento ela falou, meu Deus, eu estou perdendo, o meu filho, eu estou perdendo a minha fé. Ela foi, contra a vontade, chega naquela praça, pega a imagem, limpa a imagem que estava cheia de cera, de parafina, por causa das velas que a molecada colocava lá. Leva essa imagem para o hospital. Entra com essa imagem no hospital e o menino pede, mãe, eu quero ficar sós com ela. Nesse momento a mãe não sabe o que fazer, deixa o menino a sós com a imagem e volta depois. Quando ela entra no quarto depois, ela olha para o menino, está ali para adormecer. Instantes, minutos depois, os sinais vitais do menino deram uma grande mudança. O rosto dele, pálido que estava, corado. Estava nítido que alguma coisa estava acontecendo. O vigor, a movimentação dele sobre aquela cama, tudo diferente. Os médicos olharam e falaram, o que está acontecendo?
olhou tal, os olhos dele que estavam assim, ó, estalados, vívidos, começam a fazer os exames. E o médico diz: o que aconteceu aqui? Deram alguma coisa para esse menino? O que aconteceu? Entrou outro profissional aqui? Ela disse: não. O que deram para esse menino? E depois de tudo, o médico falou: eu não tenho como explicar. Alguma coisa aconteceu, deram uma coisa para esse menino, parece que nem doente está mais. Aí aquela mulher, chorando, disse: eu sei o que aconteceu. Ele fez um voto, porque esse é o termo que o protestante usa, ele não usa promessa, o voto. Ele fez um voto à mãe de Jesus. E hoje aqui eu posso testemunhar que ela intercedeu pela cura do meu filho. Ela intercedeu. Os médicos assinaram como realmente algo inexplicável a cura desse menino. Agora que bonito. Ela entrou naquele hospital protestante com o filho morrendo. Ela saiu daquele hospital católica com o filho plenamente curado. Ela chegou na igreja protestante dela e disse: gente, tem uma novidade. A gente pode rezar para a Virgem Maria, vamos pôr a imagem dela aqui. E mais, vamos pôr um sacrário. E começou a rezar um terço. Foi expulsa, obviamente. E aí, acolhida na primeira paróquia, onde ela assim se encontrou, ali fez toda a catequese, todo o processo, ela e o seu filho. O menino cresceu, se tornou muito piedoso. E chegado o momento, aquela mãe revela para o filho: filho, agora que você já está grande, a mãe vai tomar uma decisão. Até o último respirar. O que, mãe? Eu vou me consagrar a Deus para sempre. Aquela que era uma protestante se tornou uma freira. Aquela que tanto questionava se tornou uma freira, porque olhou para as mãos de uma mãe, a mãe de Jesus, e viu aquela luz, aquela intercessão que pôde dar o seu filho a salvação. Sim, nós temos uma mãe do céu, e nada é impossível para aqueles que creem. Como Santa Isabel disse: feliz aquela que acreditou, porque Deus vai cumprir tudo o que Ele disse. Olha bem para o teu coração agora e peça a Deus essa fé. Peça a Deus uma vida de oração. Peça a Deus mais intimidade, para que a tua casa tenha uma arca, para que seja manifestada lá a glória de Deus, as bênçãos sejam derramadas, para que nos momentos das lutas mais dolorosas, as lutas mais difíceis, você possa encontrar um colo materno, um manto para secar as suas lágrimas, uma mão para fazer o carinho que você precisa na tua face, para poder te ajudar a lutar e te ensinar como lutar. Que realmente você viva nessa intercessão da Virgem Santíssima, porque ela vai te ajudar a amar mais a Jesus, a viver mais para Jesus. Quero interceder pela renovação da tua fé, pelas dificuldades da tua casa, do teu lar, do teu matrimônio, a preocupação com os filhos, no teu trabalho, tudo aquilo que hoje é um ponto de dor, de angústia, coloca nas mãos da Virgem Santíssima, porque ela vai apresentar nas mãos de Jesus, colocar numa bandeja linda, preparado com toda a graciosidade, como uma mãe sabe fazer, e apresentar para Jesus, como fez também nas bodas de Caná. E pode ter certeza que de toda a água turva, confiado no nosso Senhor, Ele fará vinho novo. Esta é a nossa fé.